Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui estamos no Encontro Anual de Bruxos e também no Bruxos Brasileiros em Brasília, comemorando aí 20 anos de Abra Wicca, Associação Brasileira da Arte e Filosofia da Religião Wicca. Então, para quem não me conhece, eu sou Dagda Karnana Mekbandia, bruxa e sacerdote da tradição jânica do Brasil, iniciado pela alta sacerdotisa Mavés Prisciqueridwin, matriarca e fundadora da tradição jânica do Brasil, em 2009. E eu também sou estudante de psicologia e também sou tarólogo e teálogo, né? O que é teálogo? Eu sou um estudioso e pesquisador de teologia, que é o que nós chamamos de estudo das religiões da deusa e do sagrado feminino e das religiões pagãs em geral. E eu vim hoje aqui nessa palestra falar sobre a deusa Baba Yaga. O tema da minha palestra é um olhar de sacerdócio com a deusa Baba Yaga. Então eu convido vocês a assistirem esta videoconferência que eu estou fazendo. É uma honra para mim falar sobre ela e estarei aí compartilhando alguns pontos de vistas sobre quem é essa deusa. Antes de eu começar a falar sobre mito, histórias e um pouco do meu próprio histórico pessoal, antes de nós adentrarmos sobre a deusa Baba Yaga, eu vou estar citando aqui, vocês já estão vendo ao longo do vídeo algumas imagens que eu estou colocando aqui na edição. Então eu gostaria antes só de recapitular e de mostrar, de ilustrar com vocês como Baba Yaga vem comigo através dos meus estudos e depois eu vou falar um pouquinho sobre a minha prática pessoal e histórico pessoal de vivência e culto a ela. Então eu utilizei muito os livros para estudar, claro, e também Baba Yaga me trouxe várias referências e ao longo dos anos de culto e estudo a ela. Então, um dos livros clássicos que a gente vai encontrar sobre Baba Yaga, que eu acho que a maioria das bruxas e bruxos conhece, é o livro Mulheres que Correm com os Lobos, da autora e doutora junguiana Clarissa Espíncola Estes, que é Mulheres que Correm com os Lobos, que fala sobre a jornada iniciática de Vassilissa no seu encontro com Baba Yaga. Além disso também eu estudei bastante sobre psicologia hospitalar a respeito do trabalho da doutora suíça e psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross, que vem falar sobre os 5 estágios do luto e sobre a importância do tratamento e de como lidar com doentes terminais. Também recomendo muitíssimo o livro da autora e feminista norte-americana, A Velha. A autora é a doutora Barbara Walker. Então esse livro é muito importante porque ele vem aí trazendo um enriquecimento sobre a compreensão para mim, e também recomendo que vocês leiam tanto sobre Baba Yaga quanto sobre a própria deusa negra em si. E também eu utilizei para compor um pouco essa videoconferência. Eu, como sou estudante de psicologia, eu estou me aprofundando muito sobre a obra de Vygotsky, que, para quem não conhece, é o fundador da abordagem de psicologia sociocultural histórica, que é uma psicologia, uma abordagem da psicologia que nasce justamente num dos pontos
históricos de grande reviravolta lá na Rússia, que é na época da Revolução Russa. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o mito e também um pouco sobre a mitologia e toda essa questão da psicologia a respeito de Baba Yaga. Então, como eu citei para vocês os livros, né, e todo essas recomendações para que vocês leiam, quando puder eu peço que vocês leiam, pois isso vai auxiliar no estudo sobre quem é essa deusa, mas existem diversos livros e outras fontes, claro, que vocês, outras referências que vocês podem consultar, e qualquer coisa vocês também podem me procurar que eu posso ajudar vocês. Então, eu vou ler sobre o mito de Baba Yaga, mas antes de eu começar a leitura desse mito, eu vou ler uma antiga canção romena que fala sobre Baba Yaga. Então, quem é essa deusa? Mas eu achei legal a gente começar isso, até a gente entrar numa conexão com Baba Yaga, mesmo através do vídeo. Eu achei isso muito bacana. Então, Baba Yaga é a velha selvagem das florestas. E existe uma antiga canção infantil romana que é da seguinte forma: Baba Yaga, Baba Yaga, eu a procuro na floresta de Bétulas, caminhando até a sua casa nos confins do mundo, apoiada sobre os pés de galinha e cercada de caveiras. Ensina-me as magias da anciã, como atrair e repelir, como viver e morrer, como lutar e ceder, como me despir e renascer. Você que é a mulher selvagem, a velha da floresta que não se deixa domar e nem dobrar. Ensine-me a sua magia, eu estou na frente de sua porta e preciso descartar tudo o que não me serve. Queimando tudo no seu forno, vou renascer fortalecido e voarei na sua carruagem, que é um almofariz. Bem, Baba Yaga, então, ela é a antiga deusa eslavônica da morte, e ela é descrita em diversas lendas e histórias do leste europeu, da área nomeada. Quando a gente fala em leste europeu, a gente tem que entender que é aquela região ali da Rússia, da Sibéria, dos Balcãs, da Finlândia, tudo aquilo que que a arqueóloga Marija Gimbutas chamava de Velha Europa, onde, devido aos estudos arqueológicos da Marija, as antigas civilizações da deusa tiveram seu auge. Então, Baba Yaga também está relacionado a essa questão da própria religião da deusa em si. Ela é uma antiga deusa regente da morte, da regeneração, e o seu próprio nome tem uma análise linguística de onde revela suas origens, que até são pré-históricas. Então, o nome dela em várias lendas, como Baba Yaga, Baba Yaka, Kostianaya, Iezebaba, Baba Koantsa. Então ela está ligada à lua, às nuvens, ao inverno, como aquele período de morte e descanso da natureza para a regeneração da terra, para que na primavera haja o plantio e a semeadura. Ela tem vários animais associados a ela, que é a abelha, é a égua, é o bode, é a vaca, é a serpente, e alguns que mais se destacam são o pelicano e a galinha. Então você vê aí ela conectada a várias coisas. Então, antes de eu continuar a respeito sobre o mito dela, antes de eu continuar a respeito dessas origens e explicações
tanto da parte teológica, né, da própria teologia, de estudo e religião da deusa, que ela nos traz. Eu vou contar o mito de Baba Yaga, ok? Ao longo do dia e do evento, vocês terão outros palestrantes também falando sobre quem é Baba Yaga, seu mito e a importância, mas eu vou só fazer um breve resumo de como é esse mito. Então eu vou ler com vocês brevemente. Então, de acordo com o mito, lembrando que mito, ele tem essa ideia da importância da alma de um povo, né? Então, é um mito, né? Na Rússia, uma garotinha chamada Vassilissa, que tinha há pouco tempo, né? Ela tinha perdido a mãe dela e ela tinha uma boneca que ela tinha que cuidar dessa boneca, e de acordo com o mito, essa boneca também ia proteger ela do mal. E logo após a morte da mãe, o pai dela casa de novo, né? E ela tem uma madrasta, e essa madrasta tinha algumas filhas que não faziam nada em casa e acabavam sobrecarregando Vassilissa com todo o trabalho e fardo doméstico. E nos mitos dizem que essas irmãs dela eram muito invejosas porque Vassilissa era muito bonita. Já conhece essa história, né, pessoal? Acho que vocês já viram elas de outras maneiras. E a boneca meio que auxiliava Vassilissa, né? Então a gente pensa, essa boneca, ela, só para vocês terem uma ideia, ela é em referência àquelas bonecas russas, as matrioscas, né? Que matrioska tem a ver com a ideia da mãe, né? Da maternidade. Então você vê aí uma referência a essa questão de Vassilissa, uma referência psicológica, né? Entre a mãe dela, que já faleceu, mas ainda tem uma importância na psique de Vassilissa, com essa ideia desse talismã, desse símbolo da boneca, uma referência à maternidade. Um belo dia, o pai dela sai para visitar os amigos dele, e o que acontece? Aí tem vários mitos, várias versões, mas basicamente a madrasta dela fala assim: eu preciso de uma agulha e você vai lá na casa da minha irmã, que é a Baba Yaga. Só que o que acontece? A Vassilissa já tinha sido avisada por um rato mágico que conversava com ela de que Baba Yaga era a comedora de crianças, que era uma bruxa malvada, mas que como ela era uma garota que tinha sido muito boazinha com esse rato, ela ia receber a ajuda dele. E aí começa a jornada de Baba Yaga saindo da casa da madrasta do pai até a casa da irmã da madrasta, que é a Baba Yaga. Então, e durante essa trajetória, ela acontece outros eventos. Ela acaba encontrando o rato de novo, ela acaba coletando objetos mágicos na floresta, que vai ajudar ela depois a como se safar ou se libertar de Baba Yaga. Baba Yaga, ela chega na cabana de Baba Yaga, que era uma cabana com pés em formas de galinha, e ela conhece Baba Yaga, que era uma bruxa com pernas ossudas e um dente de ferro. Vassilissa saúda Baba Yaga, né? E que dizendo que ela estava ali a mando de sua madrasta para buscar um fio e uma agulha. Baba Yaga, claro, recebe ela, né? E fala: Vassilissa, sente ali no tear e continue a tecer. Eu irei lhe trazer a agulha e o fio. Então, isso é uma referência, né, aos diversos testes e provas aparentemente impossíveis que Vassilissa recebe da própria deusa. E a princípio ela é bem tratada, mas ela recebe essas tarefas
mas ela sempre, a própria menina acaba sendo sempre auxiliada por alguns seres sobrenaturais, e então Vassilissa, após cumprir a última e mais difícil de todas as tarefas que Baba Yaga, que é a deusa, né, dá para ela, que era a tarefa de separar grãos diferentes misturados em uma enorme pilha. Vassilissa, ela obtém o fogo que tinha ido buscar contido em um crânio humano. Então ela empreende o caminho de volta, e a casa aí tem vários mitos, né? Então, quando ela sai da casa de Baba Yaga, porque ela é auxiliada lá pelos servos que se revoltam contra o Baba Yaga e tal, então ela foge para ela não ser comida pela Baba Yaga. E aí tem vários relatos de que quando Baba Yaga descobre que Vassilissa tinha fugido, ela fica super brava, né, com os auxiliares dela, e ela decide ela mesma capturar Vassilissa. E aí ela começa a perseguição de Baba Yaga correndo atrás de Vassilissa, e aí tem vários eventos mágicos, né? A própria Baba Yaga, ela monta num almofariz, que é um pilão, e em cima desse pilão ela voa em direção a Vassilissa. Só que se a gente lembrar lá do comecinho da história, Vassilissa tinha adquirido alguns objetos mágicos, e um desses objetos era uma toalha, e ela joga a toalha atrás dela, a toalha vira um rio, e esse rio acaba impedindo Baba Yaga de continuar correndo atrás. Aí Baba Yaga volta para casa dela, né, e pega um boi e faz o boi beber a água desse rio, e aí ela continua perseguindo de novo. E aí os mitos dizem que que a casa, quando Vassilissa chega na casa do pai, a casa é queimada, e aí a madrasta e as irmãs morrem queimadas. Tem outras versões que dizem que o pai dela ficou muito bravo com a esposa por ter mandado a filha numa viagem muito perigosa. Ele manda a esposa embora, e eles ficam lá junto com o rato, que era um auxiliar mágico lá de Vassilissa, e eles vivem felizes para sempre. Ok, até aqui? Então esse é um dos contos, e alguns acréscimos de contos que se tem sobre Vassilissa. Então vamos entender então o que é isso, né? O que é Vassilissa? Então, se a gente for pensar sobre quem é a deusa, né? Então, voltando ao contexto da religião da deusa aqui, então o que a gente tem que entender? Seja a Vassilissa como uma menina que se torna mulher, que é uma jovem donzela, a própria mãe que ela tinha perdido, a ideia da matriosca, e também da própria madrasta, né, que seria a mãe má, que é a mãe que nos impõe lições difíceis e testes de coragem, tal como a própria Baba Yaga, que é a anciã, a velha selvagem. A gente está tendo aí um mito que fala sobre a deusa tríplice, nas suas tríplices faces, donzela, mãe e anciã. E lembrando também que a deusa, ela tem uma quarta face, que é a negra, que é a deusa que representa a totalidade de todas essas três faces, que vem nos falar sobre a compreensão da própria religião da deusa, de que nós, sacerdotisas e sacerdotes, nos nossos processos de crescimento, maturidade, e na própria iniciação, do próprio caminho iniciático da bruxaria, nós passamos por esses diversos momentos de transformação do próprio eu. Então, a jornada de Vassilissa, né, em busca de si mesma, é uma jornada é o próprio chamado da deusa, né, do encontro com a deusa, tanto nela, tanto na figura de Baba Yaga, tanto a própria Baba Yaga em si, como o próprio ambiente iniciático, que é a própria floresta.
O mitólogo russo Vladimir Prop sugere que a cabana de Baba Yaga ele representa as próprias cavernas na iniciação, o próprio forno, né, o útero da deusa, onde a psique entra para um segundo renascimento, para um momento de iniciação, no qual a pessoa vai sair dali transformado, renascido. Uma coisa interessante que também a própria ideia da floresta. Então a floresta é também Baba Yaga, é o reino onde as pessoas elas se deslocam de suas realidades comuns, né, do seu cotidiano, e elas vão ali para passar por uma jornada iniciática de transformação. Ela é onde ela tem a transmutação da alma, né? Então, em diversos mitos, você vai ver a floresta como um local de iniciação, que é um reflexo da própria Baba Yaga. E ao mesmo tempo, a floresta sendo um ambiente com a sua aparente hostilidade, que isso tem muito a ver com a figura de Baba Yaga, é também onde ela recebe a ajuda inesperada dos seres mágicos. Que na cultura dos mitos russos você vê a ideia dos os Leshti, ou os Leski, que são espíritos das florestas. De acordo com o que se tem registro, né, históricos, as tribos matrifocais da Sibéria, né, que é um local que na cultura russa vem falar sobre uma ideia de iniciações, até na ideia de xamanismo. As tribos matriarcais tinham seus altares feitos de troncos de bétulas, uma boneca esculpida em madeira estendida ao longo do altar. E essa descrição dessa boneca ela corresponde muito à imagem de Baba Yaga, que ficava com a cabeça numa parede da sua cabana e os pés na outra, e o seu longo nariz alcançando o teto. E um dos costumes também desses povos, né, eslavos, russos, é que eles faziam as cremações em pequenas camas cercadas por pilares sustentando crânios. Então, nos diversos folclores e mitos russos, finlandeses, eslavos, onde o arquétipo de Baba Yaga aparece muito, existem diversas lendas e histórias sobre Baba Yaga. Então, sua mitologia compreende todos os povos do norte europeu, Rússia, Balcãs, Sibéria e Finlândia, onde eles veneravam essas deusas representadas por estatuetas de pedras, chamadas yagas. E os xamãs, eles utilizavam oferendas em formas de estátuas para elas antes de fazer as profecias. Então, essa ideia de fazer oferenda e depois para receber a profecia. O que mais? O que nós podemos falar sobre Baba Yaga no contexto histórico e mitológico? Ao longo do tempo, Baba Yaga, tal como outras deusas anciãs e escuras, ela acabou sendo denegrida, tendo a sua imagem estereotipada como uma representação do mal. Então essa ideia da bruxa como uma figura do mal, essa ideia da depreciação da mulher velha, porque ela está associada à morte, aos ciclos de morte e destruição, com uma coisa negativa que foi feito pela cultura do patriarcado. Mas a gente tem que entender sempre que Baba Yaga, tal como as outras deusas anciãs e negras, elas não são apenas o fim dos ciclos, elas são o próprio ciclo. Tanto que a cabana giratória de Baba Yaga, né, que é em forma de pés de galinha, ela representa o próprio giro das estações. Ela representa, né, a primavera, o verão, o outono, o inverno, ela representa e também as diversas transmutações da própria mulher humana, que é a própria representação da deusa, donzela, mãe, anciã, e depois negra, que ela volta a ser donzela novamente.
Baba Yaga também, ela é a transformação, ela é a criadora e a destruidora da vida. Ela é aquela que muda, e ela também como uma deusa iniciadora, como uma senhora dos testes, desafios, elas nos orienta e nos guia para nós enfrentarmos as nossas próprias questões, nossas próprias vulnerabilidades, nossas próprias fraquezas, nossos medos, para nos tornarmos ainda instrumentos mais fortes, mais poderosos. Ela é um arquétipo muito importante. Baba Yaga, ela é um arquétipo da deusa escura e ela também é uma senhora da vida, da morte e do renascimento. Então agora, gente, né? Depois de a gente ter falado sobre referências, sobre o mito, sobre algumas considerações mitológicas, históricas e psicológicas sobre Baba Yaga, eu vou falar um pouco sobre como Baba Yaga chega na minha vida e como ela influencia o meu sacerdócio. Baba Yaga apareceu na minha vida no ano de 2004, bem no meu comecinho de estudos e prática da bruxaria, da Wicca, e naquela época eu era apenas um bruxo solitário que eventualmente celebrava com alguns amigos e também celebrava junto com a Wicca aqui em São Paulo, nos rituais públicos e auxiliando, né, nos sabás, nos esbás, enfim. Mas a primeira vez que eu fiz um ritual para Baba Yaga foi muito importante porque eu já tinha um culto aí pessoal a Hecate, que também é uma face anciã e negra da deusa, então eu já estava me acostumando com essa ideia de trabalhar com essas faces que vêm falar de questões bem desafiadoras da psique, do próprio caminho da religião da deusa. E Baba Yaga me vem me trazendo grandes transformações desde então. Eu me lembro que a primeira vez que eu fiz um ritual para ela foi no dia 21 de janeiro de 2004. Foi meu primeiro ritual com ela, eu fiz junto com alguns amigos. E eu criei uma música para ela, fizemos um feitiço ali no caldeirão, uma coisa bem simples, bem de quem estava começando mesmo. E desde então, entender como é esse sacerdócio na vida esse sacerdócio com Baba Yaga na minha vida, na minha história, só foi crescimento, só foi enfrentar questões difíceis, começar a me aprofundar na própria religião da deusa como um caminho de cura, de autoconhecimento, no meu nível pessoal, também como um homem, como um ser humano. Foi também o começo de anos e anos de trabalhos de psicoterapia, entender as minhas questões mais complexas, complicadas, difíceis, e lidar também com a própria vida em si. Porque se a gente for fazer um paralelo do mito de Baba Yaga com a vida minha ou com a vida de cada um de vocês, vocês vão ver que todos nós passamos por estágios, né? E ritos de passagem. Nós começamos bebê, criança, e aí Baba Yaga, né? Lembra que no mito ela é considerada a comedora de crianças? Isso tem a ver, não é a comedora no sentido antropofágico, mas ela é aquela que faz com que nós porque nós deixamos a infância de lado e os comportamentos de imaturidade para que nós cresçamos como adultos mais maduros, mais despertos e mais senhores de nossos próprios caminhos. Então, pensando ali em Vassilissa, que não deixa de ser em si, em sua essência, a própria Baba Yaga, é isso que nós nos tornamos ao longo dos ciclos, né? Em busca de uma maturidade, em busca de uma reintegração com todas as parcelas do eu
que ao longo aí da nossa criação e vida, e também da nossa própria vida em sociedade, nós acabamos também deixando algumas partes do inconsciente escondidas naquilo que nós chamamos e chamamos de sombra. Então, Baba Yaga também vai me falar dessa importância. Cultuar Baba Yaga é sempre estudar bastante, é fazer rituais. Aqui eu decidi fazer essa palestra, até uma palestra breve, mas para falar sobre o meu profundo amor para ela, que é entender a própria lição da deusa. E se a gente for pensar na religião da deusa, uma das principais lições da deusa que a minha alta sacerdotisa iniciadora, Mavespa Sekeredwin, um abraço, Má, te amo, que é entender que a única lição que talvez a deusa nos tenha que é a lição dos ciclos. Então tudo é cíclico. E a deusa, ela é o próprio ciclo. Vida, morte e renascimento. E entender Baba Yaga e a importância dela em nossas vidas e como ela é uma deusa iniciadora que nos guia nos diversos estágios da vida. Então eu comecei a cultuar ela no final da minha adolescência com rituais simples, depois eu fui me aprofundando na prática, isso foi me levando a um maior autoconhecimento de mim mesmo, a um maior trabalho da reintegração da minha sombra e do meu eu. E hoje sou um homem maduro. Então, voltando a Baba Yaga, né? Ela é uma deusa que está ligada a todos os processos de vida, morte e renascimento. Baba Yaga é uma deusa que eu trabalho para proteção, compreensão do eu, das sombras, superação dos medos. Todas as vezes que eu estou vivendo algum processo de mudança ou transformação difícil, quando você está saindo de um emprego, então quando você está vivendo um período de desemprego, aí lembrando das dificuldades financeiras, em qual você precisa finalizar alguns ciclos até para começar outro, Baba Yaga também sempre esteve presente aí, nos auxiliando nos processos de luto, de perda, de dificuldade, seja também emocional ou amorosa. Eu estou vivendo um período muito difícil, tô num estágio de separação. Então, sempre quando há esses processos, Baba Yaga também está nos presente, nos indicando novos caminhos para a felicidade, realização pessoal. Então, como vivemos esses ciclos com maior desapego, maior libertação, para que ela então, lembrando que ela também não é só uma deusa ligada a coisas complicadas, mas também ela é uma deusa ligada aos novos inícios. Pode parecer, mas ela é uma deusa negra, anciã. Como assim? Sim, ela também é uma deusa ligada aos novos inícios, né? Mas primeiro a gente precisa fechar alguns ciclos para começar outro. Tal como com Hecate, com quem eu trabalho muito, Baba Yaga também é uma deusa que esteve muito presente num momento muito difícil da minha vida, quando eu perdi a minha prima, que acabou vindo a falecer de câncer do colo do intestino. E nessa época eu comecei a estudar, né? Quando ela começou a sofrer o câncer, eu comecei a estudar durante esse período de 1 ano e meio, esse estágio de término entre processos de quimioterapia até o falecimento dela. Eu comecei a estudar durante esse período os trabalhos da doutora suíça Elisabeth Kübler-Ross, que me fez entender também um pouco sobre como o Baba Yaga age nas nossas vidas, através da morte, através dos processos de término e finalização de uma vida, seja nos outros quanto até em nós mesmos. Nos seus trabalhos, tal como eu falei nas referências, né, ela
ao longo da vida, ela traz novos olhares sobre atendimento em hospitais, o quanto às vezes o quanto o fato de pessoas que estão indo em estados de doenças terminais não quer dizer que elas tenham que ter um atendimento desumanizado. Não, ela vem falar sobre a importância do quanto esse momento que nos traz essa aproximação da morte também nos traz lições de felicidade, de amor, de proximidade com os nossos familiares, como esse processo, seja dos pacientes que estão em estados terminais, vivendo seus últimos momentos de vida, mas o quanto eles podem utilizar esse período também para perdão, para se curarem, para fazer as pazes com os seus, para aproveitar esse momento de vida e ver o quanto ele também é rico. Então o trabalho dessa doutora aí para mim tem muito a cara de Baba Yaga e de Hecate também, de várias aí faces da deusa que vem trazendo a gente lições de grande consciência espiritual, de amor, de família e de união com os seus, né, de reconhecimento. Então Baba Yaga, através desse conhecimento, também me trouxe grandes insights nesse período. Então eu vejo que esse foi períodos que eu chamo de iniciações com Baba Yaga, porque quando a gente está vivendo esse processo, seja a pessoa que está vivendo uma doença terminal, seja a família, a sociedade, a comunidade, ela também está passando por um processo de transmutação. Eu lembro muito bem, e isso é uma coisa que eu até quero compartilhar nesse livro, que a minha prima, ela sempre foi muito cética em relação à religião, mas quando ela viveu esse momento, ela também fez as pazes não só com ela mesma, no sentido dela se perdoar por alguns erros do passado ou com algumas questões familiares, mas ela também se sentia mais conectada com a divindade. E ela até falava, olha, obrigado pelas suas orações, obrigado pelo seu amor que você compartilha sobre a deusa comigo. Então você vê aí o quanto são experiências de riqueza e que também me traz uma bagagem de compreensão sobre Baba Yaga nesses processos. Então Baba Yaga, ela vem trazer aí sim lições sobre a finalização dos ciclos, sobre morte, mas também sobre vida. E eu acho que é basicamente isso, era sobre, acho que esse ponto eu queria compartilhar muito com vocês. E eu vou compartilhar uma frase, antes que eu feche essa palestra, que eu acho super importante, que é uma frase que sempre me remete muito a Baba Yaga, e também a Hecate e a todas as faces negras da deusa, que me emociona muito falar disso, que é a seguinte. A chave para a questão da morte abre as portas da vida. Então, entender esses ciclos é de importância única. Baba Yaga também são vários insights, né? Ela também vem nos auxiliar em períodos de separação, em períodos em que de divórcio, em períodos de viuvez, quando seja mulher ou homem acaba perdendo os seus respectivos cônjuges e eles precisam atravessar esse novo período e buscar novos sentidos para a vida. Então Baba Yaga, ela também vem auxiliar, tal como eu disse, ela não vem auxiliar só aqueles que estão terminando, os moribundos, aqueles que estão em processo de falecimento, mas também os familiares, os cônjuges, alguém que está vivenciando também esse período para os novos estágios da vida. Baba Yaga é uma deusa também que está sempre ali para ajudar ou para inspirar, para nós nos conhecermos, para nós nos libertarmos de questões do passado muito complexas, muito difíceis, tal como eu falei.
É uma deusa que eu particularmente eu gosto muito. Eu acho que ela é uma deusa muito divertida. Então, só para vocês entenderem, na bruxaria os deuses, nós trabalhamos até por uma questão também da tradição que eu faço parte, que é a tradição gênica do Brasil. Nós trabalhamos o conceito da imanência com a deusa. Então a deusa, ela está em tudo e ela é tudo. Inclusive eu também sou a deusa, eu também sou Baba Yaga andando no mundo. Então, porque eu sou uma face dela, como todos vocês. Então eu vejo Baba Yaga não como uma inimiga, não como uma antagonista, não. Eu vejo ela como uma grande professora, como uma grande iniciadora nos mistérios da vida, da morte. Acho ela uma deusa bem estrategista, né? Ela é uma professora, né? Se você for ver o mito lá, ela tá ali para nos ensinarmos as grandes lições da vida. É uma deusa que eu amo muito, que é uma face da deusa que eu cultuo, que eu trabalho diariamente, questões como proteção, proteção à família, proteção aos animais domésticos, proteções aos meus amigos, mas ela é também uma deusa que quando ela se aproxima, nós estarmos abertos às lições dela. E mesmo se estivermos com medo, ou irritado, ou com raiva, ela está aqui, ok, me dá a mão que eu vou com você. Não tenha medo, eu vou ajudar você a atravessar este portal, eu vou ajudar você a atravessar este ciclo. E Baba Yaga também nos traz grandes lições de compaixão, compaixão com as pessoas, entender as dificuldades da nossa comunidade, entender as questões da própria sociedade em si. Se a gente for pensar então, todos os próprios problemas da humanidade em si, fome, feminicídio, guerras, desmatamento, violência. Então, Baba Yaga, vamos trabalhar ela pode nos dar dicas, conselhos de como ajudarmos as nossas comunidades, como ajudarmos as pessoas que estão vivendo situações de sofrimento. Ela vem aí nos defrontar também com o despir de nossas ilusões, o despir dos nossos preconceitos. Então, se a gente for falar também de Baba Yaga no mundo atual, como sermos agentes de transformações do mundo, como combatermos toda essa violência das ruas, como mudarmos a sociedade para que nós nos libertamos de preconceito, racismo estrutural, LGBTfobia, todas essas questões sociais que ameaçam a sobrevivência de todos nós. Então ela também vem falar o respeito às mulheres, o respeito às mulheres mais sábias. Ela vem falar sobre todos os dramas e da vida cotidiana que nos afetam. Então ele vem falar ela vem falar, né, que nós vivemos em comunidade, como criarmos culturas de diálogo, de discussão, de proteção uns aos outros. Então, Baba Yaga, como todas as outras faces da deusa, está aí ligada a várias coisas. Temos várias coisas para trabalharmos, seja nas nossas vidas mais pessoais, no nosso autoconhecimento, seja na prática mágica e seja também na melhoria de nossa comunidade, na melhoria e na defesa também de todos os povos, como povos que no fundo são únicos, mesmo ela sendo uma deusa estrangeira, nada impede que nós a cultuamos, né? Eu que cultuo deusas brasileiras, se recebe Baba Yaga como uma deusa irmã, e tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E então Baba Yaga tá aqui para nos ensinar e que sejamos dispostos a aprender. Então, mais uma vez, agradeço aí a paciência de vocês por me escutar, agradeço a cada um de vocês por ouvirem, por me escutarem, por quererem aprender comigo e por estarem aqui conosco neste AB,
e neste BBB, assistindo as demais videoconferências e participando conosco. E mais uma vez, todas as bênçãos de Baba Yaga para cada um de vocês, todas as bênçãos da velha bruxa, da senhora do almofariz, da senhora da bruxaria, da magia, e estejam conosco, e todas as bênçãos também para o Brasil. Abençoados sejam, e estamos aqui com Baba Yaga. Um abração.